Fala, meus amigos, aqui é Felipe Pereira, estou aqui para mais um vídeo. Meus amigos, já quero pedir para vocês curtir, comentar, compartilhar e vamos juntos aí divulgar a psicanálise e o conhecimento psicanalítico para o mundo. E meus amigos, eu já quero falar para vocês que esse tema que foi proposto por Freud, até hoje ele gera uma certa controvérsia. Mas por que gera essa controvérsia? Porque Freud, ele entendeu a sexualidade humana como algo muito mais abrangente do que o ato de fazer sexo. E o que seria essa sexualidade para Freud? Bom, para ele, essa sexualidade é tudo aquilo que nos movimenta, que nos leva em busca de um prazer. Tem gente, por exemplo, que tem prazer cozinhando, tem gente que tem prazer jogando bola, tem gente que tem prazer fazendo outro tipo de esporte, tem gente que tem prazer em ler, tem gente que tem prazer em várias outras coisas. Então tudo isso Freud entendia como uma manifestação da sexualidade, que é essa pulsão que nos leva à vida, que nos leva a viver em busca daquilo que nos traz satisfação. Mas até hoje algumas pessoas, quando criticam as teorias de Freud, eles têm essa visão da sexualidade nessa coisa mais carnal, do contato entre homem e mulher, ou homem-homem, mulher-mulher, enfim, do contato sexual mesmo. E quem estuda as teorias de Freud a fundo vê que não é desta forma que ele enxergava a questão da sexualidade. Tá, mas por que, além disso, gerou tanta revolta quando ele veio com essas ideias? Porque ele vai dizer o seguinte, que é a grande controvérsia da sua teoria, né, pelos críticos, segundo os críticos, é a loucura de Freud, é que ele vai dizer que as crianças têm sexualidade. E isso vai gerar toda aquela comoção, como todas as teorias que Freud fez, acabou gerando, né? Tá, mas como assim as crianças têm sexualidade? Que Freud, ele quando estava desenvolvendo a teoria que ele criou, né, que no caso é a psicanálise, ele dizia o seguinte, olha, a criança passa por alguns estágios do desenvolvimento, que ele chamou de desenvolvimento psicossexual, porque é um desenvolvimento psicológico atrelado à sexualidade humana. E quais são esses estágios desse desenvolvimento? Bom, Freud diz que começa ali com o estágio oral, e depois seguido do estágio anal, o fálico, e o período de latência e por fim o período ali genital. Tá, agora vamos a cada um deles. E Freud também falava o seguinte, olha, a cada estágio desse desenvolvimento que a criança passa, tem ali um certo conflito que a criança precisa resolver para ter uma boa solução, para conseguir passar de maneira satisfatória para o próximo estágio. Caso isso não ocorra, Freud fala que vai acontecer a fixação. A fixação seria ali, vamos dizer, o gênesis, né, de toda a neurose que viria consequentemente. Tá, mas vamos lá então. Na fase oral, que vai ali mais ou menos até uns 1 ano de idade, 1 ano e meio. Gente, não é uma data, não é um período assim de tempo fixo. Cada criança tem o seu tempo para se desenvolver, né? Mas ali é uma estimativa, uma coisa mais geral, que vai ali até 1 ano e meio. E esse período oral está ligado à amamentação. Ou seja, a criança se satisfaz com a amamentação, né? Com aquele, acho que é chuchar que fala, que é de sugar com a boca, né? Então isso daí, Freud fala, olha, o prazer tá nessa área da criança que é a amamentação. Tanto que a criança tende a ver a mãe como boa quando está amamentando, e quando a mãe não traz o alimento, não traz a amamentação, a criança vê a mãe como má. Que é aí que vai gerando aquela divisão na psique da criança, ou seja, vai ter aquela divisão psicológica da criança querer destruir o que é mal e introjetar aquilo que é bom. E às vezes, quando nós estamos na fase adulta, a gente tende a fazer essa divisão, né? Quando nós não temos o ego totalmente amadurecido, a nossa capacidade de discernimento amadurecida, a gente tende a ver, tipo assim, as pessoas que a gente ama também com um olhar assim de isso daqui não foi bom, então eu vou projetar
Às vezes eu projeto nos outros aquilo que eu não quero reconhecer numa pessoa que eu amo, por exemplo, minha mãe, no meu pai, ou algum outro familiar que cresceu comigo, né? Então, se eu tenho ainda esse conflito da fase oral dentro de mim, eu vou acabar olhando para aquela pessoa que é meu familiar com um olhar de amor, só que eu não vou conseguir reconhecer nela que ela também é um ser humano, que tem falhas, tem defeitos, então eu vou pegar esse reconhecimento e jogar em cima de outra pessoa. Então a criança na sua fase oral ela tem muito isso, né? Essa divisão da psique que conforme vai amadurecendo o ego, ela vai tendo mais discernimento, vai tendo mais maturidade emocional, ela vai conseguindo distinguir isso. As pessoas são boas e também são ruins, depende da nossa interpretação, claro, mas as pessoas têm suas falhas e seus erros e também os seus acertos, né? E uma pessoa mais madura emocionalmente consegue fazer essa análise. E passando dessa fase oral, né, que o conflito é o desmame, que a criança tem que desmamar, ela não quer perder essa fonte de prazer, mas ela vai ter que perder em algum momento. Então, quando ela passa satisfatoriamente para o próximo estágio, ela consegue ter, essa parte da vida dela consegue ser bem desenvolvida. E se ela não passa, gera a fixação, ela fica presa naquele estágio. Aí vem as questões ali que Freud diz que é dos vícios, né? Do prazer em xingar os outros, né? De insultar. Tudo em busca de continuar satisfazendo. E o que pode fixar uma pessoa em cada estágio? O que pode fixar é um super estímulo, né? A mãe dá demais ali a amamentação para a criança, amamentar demais, ou a falta de estímulo, ou seja, a mãe amamentar muito pouco ou não amamentar nada a criança. Ela fica com medo, nesse caso da pouca amamentação, ela fica com medo de ir para a próxima etapa, porque ela não resolveu bem aquela, ou no caso do superestímulo, né, superestimulação, a criança ela não quer sair daquele ponto de conforto. Bom, mas seguindo aqui, vamos então para a fase anal. A fase anal, ela já distingue o seguinte, Freud vai dizer que aqui a criança ela já tem consciência de que ela consegue controlar as suas fezes. Mas o que tem a ver fezes com desenvolvimento emocional? Tem tudo a ver, gente, porque ela vai tomar consciência de que ela não pode fazer as suas necessidades fisiológicas, né, tanto as fezes quanto as urinas, né, ela não pode depositar em qualquer lugar. Ela vai começar a ter contato com as normas sociais. O que a norma social fala? Imagine você adulto, você chega no meio da rua e começa a defecar ou a urinar no meio da rua. As pessoas vão falar, você tá louco. E para a criança é basicamente isso. Os pais vão falando, olha, você não pode mais fazer as suas necessidades em qualquer lugar. Você tem que usar o vaso sanitário. E esse momento, ele é muito importante porque os pais eles têm que ter um certo cuidado nesse desenvolvimento. Porque às vezes a criança ela não sabe ainda onde ela precisa defecar, ela não sabe assim, se limpar. Então os pais têm que ter cuidado de não ficar reprimindo quando a criança faz algo errado. Reprimindo assim, eu digo com muita ênfase, com muita violência. É claro que tem que ensinar, né? Tem que falar, olha, o que é certo, o que é errado, os pais têm que passar. Mas tem que passar isso de uma forma que a criança vai conseguir entender, vai conseguir introjetar as regras, mas sem ser aquela pessoa que vai ficar moralmente muito rígida, que não consegue relaxar por causa da rigidez moral que acontece quando os pais, eles faz a criança passar por essa fase de uma maneira muito agressiva. Então as crianças geram essa rigidez moral, ou quando os pais deixam os filhos muito à vontade, não, vai em qualquer lugar, limpa do seu jeito, as crianças não conseguem introjetar as questões morais e não conseguem entender que tudo tem a sua hora e tudo tem o seu momento. E o conflito dessa fase é a questão do vaso sanitário. E só mais aqui, só para passar para a próxima fase, nessa questão da fase anal, tem também duas formas ali que a pessoa pode se desenvolver, que é a anal retentiva e a anal expulsiva. A retentiva é quando acontece aquilo que eu falei, que gera essa questão da rigidez moral por conta dos pais muito rígidos, né, nessa fase que a criança está aprendendo a ter controle sobre o seu corpo e a usar o vaso sanitário, ou quando os pais deixam a criança muito à vontade, tem a anal expulsiva, ou seja, o filho cresce sempre compartilhando, rebelde, não introduz as regras e por aí vai e segue sua vida.
tá? E agora passando pela próxima fase, que é a fase fálica. Aqui a criança já tem uma consciência maior, né, de quem ela é, assim, de que ela tá ali no meio social, que tem pessoas ao seu redor, e ela começa a entender as diferenças anatômicas. Tá, mas o que seria isso? Ela consegue entender que homem tem pênis e mulher tem vagina. E isso daí vai trazer nela o que Freud chamou de complexo de castração, que vai entender o seguinte: olha, a menina, ela tem o seu pênis castrado. E a menina, por ter o seu pênis castrado, vai ter inveja do menino. Foi assim que Freud postulou naquela época. Isso é algo que a gente precisa entender o seguinte: esse era outros tempos, era outro momento, né? Muitos psicanalistas hoje já revolucionaram essa teoria, mas é assim que Freud pensava, que a menina tinha... Desculpa, gente, que a menina tinha inveja do pênis do menino porque ela foi castrada. E o que Freud pensava com isso na época? Pensava, olha, como os homens são poderosos, que as mulheres eram sim, gente, muito reprimidas na época de Freud e até hoje ainda tem essa repressão das mulheres. Então ela entendia que as mulheres tinham inveja desse poder que os homens tinham, né? Porque a questão do falo, né, que é o pênis do homem, ele dá o sentido de poder pro homem, né? Olha, o homem tem o poder, tanto que uma forma de você, tipo, atacar um homem é atacar essa questão sexual dele, né? Que isso faz ele se tornar, vamos dizer assim, mais frágil quando ele é atacado nesse ponto. Então Freud, ele entendeu desta forma. Era outros tempos, era outra forma de ver a sociedade. Hoje já tem uma visão muito mais ampla dessa questão da psique feminina e masculina, tá? Mas dando prosseguimento aqui. Então, Freud acreditava dessa forma. E o menino, para não ter também o seu pênis castrado pelo pai, ele vai passar pelo complexo de Édipo. O que seria o complexo de Édipo? É quando ele começa a desejar a mãe, né? Não desejar aqui para ter a mãe de maneira sexual, né? No ato sexual. É para ter a mãe de uma maneira só pertencer a ele. Para ele, somente ele ter o amor da mãe, porque a criança não quer perder o amor da mãe. Então, a criança vai rivalizar com o pai. E assim, para vocês terem uma noção maior desse complexo de Édipo, volta a alguns vídeos anteriores meus, eu falei bem dessa relação do complexo de Édipo e como isso estrutura a relação familiar. Aqui eu estou só dando esse repasse mais rápido, mas volta uns vídeos atrás meu que vocês vão achar esse do complexo de Édipo. Então aí a criança com medo, né, de ser castrada, do complexo de castração, ele vai criar a identificação com o pai e aquele desejo que ele tinha pela mãe, ele vai colocar em outras coisas na sua vida ali no exterior, né, na sua vida exterior com as outras pessoas. E para a menina acontece o contrário, a menina rivaliza com a mãe, porque como Freud falava naquela época que a menina tinha inveja do pênis, então ela queria o pênis do pai e ela rivaliza com a mãe. Até que tem a sua dissolução com a menina tendo um bebê, que seria ali o substituto do pênis masculino. E partindo para a próxima etapa, nós temos o período de latência. Ah, gente, só um adendo, aquela parte do anal até a fase fálica vai mais ou menos ali dos 2 aos 3 anos de idade, do 1 aos 3 anos de idade. E da fase fálica vai dos 3 aos 6 anos de idade, mais ou menos, tá? É só uma base, assim, não é nenhuma uma idade fixa, porque, como eu falei antes, muda de criança para criança, tá? Indo agora para a fase de latência, perdão, nós temos aqui um período onde a sexualidade, toda essa movimentação da libido, ela fica adormecida. E isso permite a criança ir desenvolvendo laços com esporte, com amizades, vai desenvolvendo seu laço social, ou seja, ele vai entrando em contato com a sociedade e vai descobrindo o que gosta nesse período de latência. E o conflito desse período de latência é ele ter um mau contato com a sociedade se ele ficar preso em algum estágio anterior. Freud fala, olha, a libido não fica fixada no período de latência, porque ela está justamente oculta, né? Ela está adormecida. Mas se a criança não teve um bom desenvolvimento lá atrás, nas outras fases, ela pode ter um prejuízo muito grande em entrar em contato com a sociedade.
E por fim temos a fase genital, que é onde a criança vai desenvolver a sua sexualidade da maneira que nós entendemos, né? Que é tendo ali, se apaixonando, né? Querendo ter um relacionamento amoroso. E Freud, gente, vai dizer o seguinte: se nenhuma dessas fases, se alguma dessas fases, né, a criança ficar com a libido fixada, presa, ela corre o risco de futuramente, quando entrar em contato com uma representação semelhante àquela que ela ficou presa, desenvolver uma neurose e precisar da terapia. Beleza? Meus amigos, aqui é uma forma bem resumida de falar uma coisa bem complexa, e se você tiver interesse, procure estudar, procure ir atrás, porque as teorias de Freud são teorias muito bacanas de entender. Apesar de muitas coisas terem mudadas da época de Freud para cá, mas muitas coisas de Freud, muitas ideias dele permanecem atemporais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e curte, comenta, compartilha. E se precisar de ajuda com atendimentos psicológicos, com uma terapia, eu sou psicanalista e eu posso te ajudar. Eu vou estar deixando meu contato na descrição, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tenham todos um bom descanso.